iniciar nossa atividade. Vemos nosso pensamento buscando conectar com a espiritualidade maior. E mais uma vez sejamos Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos culpam. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Amado Mestre Jesus, aqui estamos nós, mais uma vez, reunidos em teu nome, para mais uma noite de estudo do teu Evangelho. E nós nos pedimos, Mestre amado, permite que os teus mensageiros estejam mais uma vez conosco, nos auxiliando, nos assistindo, inspirando o nosso companheiro, que fará o da palavra na noite. Derrama, Mestre. E é em teu nome, Senhor, em nome desta falange de trabalhadores da tua seara, bem, dos mentores espirituais da nossa casa de oração, o Consolador. E damos início à nossa reunião da noite. Votos de muita paz para que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos na noite de hoje o nosso irmão Arivaldo para o uso da palavra. Pronto, Arivaldo. Você. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos. A nossa reflexão da noite de hoje vai ser em cima de uma coisa que da Páscoa, né? Nossa irmã coordenadora aqui dos trabalhos doutrinários sugeriu que a gente fizesse uma abordagem em cima da visão espírita com relação à Páscoa. A Páscoa que, como sabemos, é comemorada no domingo, né?
domingo de Páscoa, mas toda essa semana para a Igreja Católica já é Semana Santa. Então, desde domingo já tem atividade nas igrejas que colocam a Páscoa como uma das prioridades que, para nós espíritas, é claro que a gente respeita todas as religiões, todo o significado que eles têm por coisas que se passaram, mas tem muita coisa que nós não comungamos, que a gente tem uma outra visão, uma visão diferente. Mas comecemos por fazer a reflexão de onde vem a palavra Páscoa. A palavra Páscoa tem origem em dois vocábulos hebraicos. Um deriva do verbo passar, quer dizer passar por cima. Isso aí está no Êxodo 23, 14 a 17. O outro traz raiz etimológica de passagem, ou passado grego. Então, indicam apenas passagem. Então, o que é que significa, na essência, o termo Páscoa? Passagem. Passagem. Que passagem? A gente vai ver que essa passagem que se quer referir da Páscoa é dos judeus quando se libertaram do domínio se libertaram do domínio dos egípcios, aos quais eles foram escravizados durante mais de 400 anos. Então, eles levaram um bom tempo escravizados pelos egípcios, e aí a gente tem dois marcos no judaísmo, e a partir deles, eles começaram a festejar a Páscoa. Aconteceu alguma coisa com o seu celular? Voltou. Então, o judaísmo, no judaísmo, a Páscoa comemora dois gloriosos eventos. Antes disso, eu esqueci de chamar a atenção no seguinte: trata-se de uma festa, a Páscoa, religiosa, tradicionalmente celebrada por judeus e por católicos da Igreja Romana e Ortodoxa, cujo significado é distinto entre esses dois grupos religiosos. Então, o significado da Páscoa para os judeus é diferente do significado da Páscoa para os católicos da Igreja Romana e da Igreja Ortodoxa. O que é católico da Igreja Romana e católico da Igreja Ortodoxa? Alguém sabe dizer o que é isso? Alguém tem conhecimento? A Igreja Católica Romana é a igreja que tem o Papa como líder. O Papa é o líder da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Ortodoxa não tem o Papa como líder. Não tem ninguém que a lidere. Uma outra coisa, é proibido o celibato para os padres
da Igreja Católica Romana. Tem mais outras coisas, mas isso aí são as duas principais diferenças. E a Igreja Ortodoxa permite que pessoas casadas sejam padres. Certo? Então, a diferença básica é essa. Mas as duas igrejas católicas festejam a Páscoa de forma similar. Só que a judaica não. A judaica, ela utiliza para festejar a sua Páscoa. É bom que a gente chame a atenção que Moisés viveu 1.500 anos antes do Cristo. Moisés esteve aqui na Terra encarnado 1.500 anos antes de Jesus. Né? Depois vocês vão ver por que eu estou falando isso. Como eu falei, como é que surgiu o festejo da Páscoa para os judeus? Primeiramente, em função da libertação do povo judeu dos egípcios. Eles foram escravos durante mais de 400 anos, e aí tem aquela passagem que a gente conhece de Moisés cruzar o Mar Vermelho, e aí depois, isso aí a gente não sabe se aconteceu realmente, depois os soldados tentaram passar e o mar se fechou. Né? Então, nessa passagem, libertação do povo judeu do jugo dos egípcios. Então, essa primeira passagem. E uma segunda passagem também de bastante significação, que culminou com a celebração do povo judeu, foi o recebimento dos 10 mandamentos da lei de Deus por Moisés. Certo? Moisés recebeu os 10 mandamentos da lei de Deus. Como sabemos, esses 10 mandamentos que são tábua-meta para o comportamento de toda a humanidade até hoje. Os 10 mandamentos da lei de Deus, que Moisés recebeu no Monte Sinai. Então, essas duas ocorrências levou os judeus à comemoração da Páscoa. Quem está autorizando as pessoas a entrarem a ver a frente. Então, Moisés foi o autor intelectual das duas ocorrências que foram culminar com a comemoração da Páscoa para os judeus. Então, o que é que eles comemoram a Páscoa? Pela libertação do povo egípcio e pelo recebimento dos 10 mandamentos da lei de Deus. Seguindo em frente, uma outra coisa importantíssima. As festividades da Páscoa judaica duram 7 dias. Duram 7 dias, viu, gente? Sendo proibida a ingestão de alimentos e bebidas fermentadas durante o período. Os pães asmos, fabricados sem fermento, isso aí basicamente é o que eles ingerem. A predominância desse período de festa. Ingestão de alimentos e bebidas sem fermento durante esse período. Os pães asmos,
fabricados sem também ter fermentos. E a carne de cordeiro são os alimentos básicos. Então, daí é que surge essa figura do cordeiro. Certo? Mas por que eles não ingerem alimentos fermentados e nem bebidas? Inclusive o pão também é ter fermento. Porque reza uma origem, alguma coisa que vem da história, que por eles terem saído às pressas do Egito, saíram corrido, não tiveram tempo de fermentar o pão, a massa do pão. Então, eles terminaram na viagem comendo pão sem fermento. Não utilizou o fermento para inchar o pão. Porque eles saíram corridos, né? Eles saíram apressados. Uma outra coisa, como eles não tinham alimento em quantidade, eles terminaram matando um cordeiro de estimação. Mataram um cordeiro de estimação para poder comer na viagem. Então, por isso que é celebrado a festa com alimentos sem fermento e a carne de cordeiro. Uma outra coisa, eles costumam também comer ervas amargas. Isso tudo como símbolo do que eles passaram durante essa travessia, essa caminhada do Egito até chegar lá em Israel. Então, anualmente, eles se reúnem para festejar isso e procuram fazer da forma que relembrem o que os antigos passaram. Ele respeita a memória dos antigos. A Páscoa católica, das igrejas romana e ortodoxa, refere-se à ressurreição de Jesus após a sua morte na cruz. A gente sabe, né? A Páscoa se refere à ressurreição de Jesus. Mas só que a Páscoa não é dissociada de algumas ocorrências que são importantes que a gente chame a atenção. A gente sabe, por exemplo, que no domingo, o domingo anterior ao domingo de Páscoa, é chamado de Domingo de Ramos. Por que Domingo de Ramos? Porque nesse domingo é que a população, em especial aqueles que seguiam Jesus, né? Os pobres, os necessitados, os deserdados da sorte e alguns poderosos também, porque, como sabemos, Jesus era sempre vigiado pelo fato de Jesus ser, naquela época, amado por uns e detestados por outros. Por que motivo? Para uns, Jesus era considerado a salvação, porque veio trazer um novo alento à sua vida. Aqueles pobres, aqueles necessitados, as prostitutas, enfim, aqueles deserdados da sorte. Aos poderosos da época, Jesus era detestado, porque eles viam em Jesus um risco. Por serem desonestos, eles temiam a correção de Jesus. Jesus era aquela figura íntegra,
seguia por caminhos retos e que não aceitava coisas erradas. Então, eles temiam Jesus. Eles tinham muito medo de Jesus. A data para a celebração da Páscoa foi muito discutida durante os tempos. Até que, no concílio de Nicéia, realizado no ano 325 da era cristã, foi estabelecido que a Páscoa católica não poderia coincidir com a judaica. E aí foi dissociado, mudaram as datas da Páscoa. Tanto que hoje a Páscoa judaica é em outra época. Não é na mesma época que é comemorada a Páscoa da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica a outra Igreja Católica, né? A ortodoxa, eu esqueci o nome, a Igreja Católica Ortodoxa, ela não seguiu a determinação desse concílio. Ela comemora, às vezes, tem épocas que coincidem com a Páscoa judaica, mas ela não segue as diretrizes do concílio de Nicéia, porque o concílio de Nicéia segue o calendário juliano, instituído por Júlio César, e a outra segue o calendário gregoriano, que é pelo Papa Gregório. O que mais? Mas eu falei que a Páscoa da Igreja Católica não é dissociado de algumas ocorrências. O domingo de Ramos, como eu falei, é um domingo antes do domingo de Páscoa. O que é que aconteceu especial no domingo de Ramos? Foi aquele domingo onde as pessoas entraram de forma monumental em Israel, junto com Jesus e seus discípulos. E aqueles que o acompanhavam levantavam as mãos do céu e diziam: glória ao rei de Israel, glória ao rei de Israel, glória ao rei de Israel. E Jesus, na entrada de Jerusalém, interessante isso aí, ele chegou para um dos seus seguidores, pediu que, olha, você, antes de entrar na cidade, vai lá na frente, está um lugar assim, e pega um jumentozinho que está lá, amarrado, e traz para eu montar. Só que ninguém conseguia ver isso, não. Ele sabia que o jumento estava em determinado lugar, lá dentro da cidade de Jerusalém. E ele pediu que alguém fosse lá pegar. E aí trouxeram o jumentinho e ele entrou montado nesse jumento. Qual o objetivo? Para mostrar a humildade. A humildade. E também, isso aí está relatado nas previsões dos antecessores daqueles que os profetas. Os profetas disseram que ele entraria glorioso nesse domingo montado no jumento. E Jesus procurou fazer que tudo fosse cumprido conforme tinha sido anunciado. E aí,
Humberto de Campos, o irmão X, em um dos seus livros, relata que quando Jesus entrava glorioso em um dos lados de Jerusalém, do outro lado entrava Pôncio Pilatos. Jesus, humildemente montado num jumento, e Pôncio Pilatos com suas tropas na sua carruagem de luxo. Né? Então, Jesus quis mostrar realmente a sua humildade e mostrar a diferença do poder definitivo para o poder temporário. O poder e o reinado definitivo de Jesus e o poder temporário que significava a presença de Pôncio Pilatos na terra. O que mais? Eu já falei do domingo de Páscoa. E aí depois não podemos esquecer também da última ceia, ou Santa Ceia. O que foi a última ceia? A última ceia traz aspectos muito interessantes. Né? Por quê? O que foi a última ceia? A última ceia, ao que tudo indica, ocorreu na quinta-feira. Quinta-feira, antes da prisão de Jesus. Nessa ceia, nesse último encontro, Jesus começou a preparar definitivamente o espírito dos seus discípulos para o que aconteceria na Sexta-feira Santa. Ele deixou claro que aquela seria a última refeição dele com os seus discípulos e que ele voltaria ao Pai. E aí ele começou a traçar informações importantes e informações que eram necessárias para o conhecimento dos seus discípulos. Uma das coisas, ele falou que ia ao Pai, mas não nos deixaria órfãos. Ele iria pedir ao Pai que mandasse um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que ficaria eternamente entre nós. E como sabemos, esse outro Consolador que ele prometeu é a doutrina espírita. E mais, ele deixou claro que um entre eles iriam o trair, iriam levar ele ao suplício. E aí, isso aí gerou uma situação muito incômoda entre seus apóstolos. Eles começaram a discutir. Não, Senhor, eu nunca, jamais eu iria lhe trair. João dizia isso, Pedro, André, todos eles ficaram com um rebolete muito grande. E Judas reagiu. Mas ele sabia quem seria o traidor. Tanto que eu estava assistindo uma palestra de Valadares, ele disse que tinha na ceia, tinha aquela coisa de pegar o pão e tirar o pedaço e dando às pessoas.
E aí, ele escolheu o primeiro pedaço, deu a Judas. O primeiro pedaço foi dado a Judas. Então, ele tinha certeza. Jesus sabia tudo. E o próprio suplício de Jesus tinha sido anunciado pelas Escrituras, pelos que o antecederam. E ele continuou falando. E, de repente, no meio da reunião entre eles, começou a ter uma discussão entre seus discípulos em torno de quem seria o maior entre eles no reino do céu. Quem é que vai ser? Não, sou eu, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Aí o outro dizia, não, não sou eu, não é você, não, sou eu. E todos queriam ser o maior. Aí o que é que Jesus fez? Jesus tirou a vestimenta, cingiu-se com a toalha. Isso aí era costume dos escravos da época. Pegou uma toalha e aí pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. E ele aproveitou para dizer que quem quisesse ser o maior seria o que seria o menor, porque seria o escravo, prestaria o serviço. E ele procurou fazer aquilo mostrando a sua humildade, e falou o seguinte para todos eles: se eu lavo o pé de vocês, eu faço isso por amor. Eu quero que vocês se amem a mais uns aos outros como eu os amo. É imprescindível que vocês se amem para que o Evangelho consiga ser divulgado como eu quero que vocês façam. E aí ele foi lavando os pés de cada um, e quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse, não, senhor, não vou aceitar que o Senhor lave meus pés com um mísero escravo. De jeito nenhum. Aí, Jesus falou para Pedro, se você não deixa que eu lave seus pés, você não vai gostar das benesses do mundo espiritual. Aí, Pedro relutou muito. Aí, Jesus disse a ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Antes do cantar do galo, você vai me negar por 3 vezes. Aí Pedro, não, Senhor, jamais eu farei isso. Eu amo o Senhor, jamais eu farei isso. E aí ele respondeu para Pedro, Pedro, o homem é muito mais frágil do que perverso. O homem é muito mais frágil do que perverso. E aí, como sabemos, Jesus foi preso, né? Jesus foi preso e Pedro realmente entrou lá onde Jesus estava preso, passou no corredor, aí disseram, esse aqui é um deles, ele estava lá. Ele, não sou eu não. Aí passou do outro lado. Aí chegou lá, o outro guarda reconheceu ele e falou,
ele é um seguidor do carpinteiro. Ele, não, você está enganado. Aí, passou de novo para outro lugar. Quando viram ele deu uma desculpa lá. Ele, não sou eu não, vocês estão enganados. E aí, quando ele acabou de falar isso, o galo cantou. O galo cantou, aí Pedro lembrou do que ele tinha falado. Interessante que tem mais uma passagem importante que eu esqueci de chamar a atenção. Depois da ceia, aí eles saem para o jardim de Getsemane, situado no Monte das Oliveiras. E ao chegar lá, Jesus saiu para fazer suas testes e deixou 3 dos apóstolos, foram chamados por ele, e mandou que eles ficassem em oração. Fiquem em oração. E eles ficaram em oração, Jesus se afastou um pouquinho deles. Se afastou um pouquinho deles, eles dormiram. Os 3 dormiram. E aí, depois, chegou Judas com os guardas. Os guardas. Passou e quando chegou lá, aí Jesus perguntou a ele, aterrei. Aí Judas deu um beijo em Jesus, que era um sinal que tinha sido combinado para que os guardas soubessem quem era Jesus, para não se enganar e perder a pessoa. Como sabemos, Pedro sacou da espada, desbanhou da espada, e aí terminou decepando a orelha de um dos guardas. Tem documentos que dizem que Jesus fez a recomposição, tem outros que não narram isso. Eu não sei se isso é verdade, mas Jesus mandou que Pedro colocasse a espada de novo na barriga e que quem pela espada fere, o ela será ferido. E não aceitou que Pedro resistisse à sua prisão. Jesus foi preso, foi supliciado, né? Depois crucificado. E, no final, ele ressuscitou. Ressuscitou. O que é que significa ter um ressuscitar? É ressurgir, reaparecer. Né? Mas, como a gente sabe, essa ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição no mesmo corpo. Ele, na realidade, se materializou. Né? Ele materializou. Essas materializações de Jesus foram inúmeras. A primeira delas foi para Maria Madalena, que foi visitá-lo no sepulcro. Né? E aí ele aparece para Maria Madalena. Então, a Páscoa em si, a Semana Santa, a gente vai ter o Domingo de Ramos, depois a Santa Ceia, o flagelo de Jesus, e depois a crucificação, e por último, o dia culminante, que é a ressurreição de Jesus em espírito. Jesus ressurge em espírito, materializando-se.
Interessante que as materializações de Jesus eram quase que tangíveis. Ele aparecia radiante e conversava com as pessoas, tanto que, numa dessas aparições, ele anda pela estrada com 2 discípulos, e os discípulos conversam com ele, sem saber de quem se tratava. Depois, é que eles despertaram que era Jesus. Tem uma outra, e eles participam da refeição com os apóstolos. Os apóstolos se alimentam e eles estão ali, numa das aparições. Numa outra, ele aparece numa montanha para 500 pessoas. Imagina, gente. Ele apareceu para 500 pessoas. Então, como eu falei, tem uma coisa também interessantíssima que eu faço questão de passar para vocês. Na crucificação de Jesus, isso aí não é muito divulgado, diz que quando ele estava na cruz, falanges de espíritos superiores, de anjos descem. Mas foram muitos arrodearam Jesus, diminuindo aquele seu padecimento, com músicas, cantos maravilhosos, com coisas assim, incentivadoras. É claro que Jesus já estava preparado para aquilo, mas ele recebeu toda uma assistência de espíritos superiores, de anjos. E, num desses momentos, desce um anjo sozinho. Isso aí também está num dos relatos de Irmão X. Um anjo, o anjo solitário, Irmão X. Se vocês chamarem o anjo solitário, vocês vão poder ler essa mensagem de Irmão X. Ele diz que esse anjo foi, desceu, fez vibração, beijou os pés de Jesus, e aí depois olhou para cima, como esperando um comunicado de Jesus, para ver o que é que Jesus queria. E aí ele subiu, e aí encostou próximo aos lábios de Jesus, e ouviu de Jesus uma mensagem. E aí saiu dali. E aí o irmão X disse que Jesus passou para ele a mensagem que era para ele ir socorrer Judas, que estava cometendo suicídio. Jesus mandou que aquele espírito superior, aquele anjo, fosse ajudar Judas. Você vê como Jesus era superior, né? E, como sabemos, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. E, mesmo sabendo que tinha sido Judas que tinha saído, ele pede para aquele espírito ir ajudar Judas. E, logo depois do seu desencarne, antes dele aparecer materializado para Maria Madalena, ele desce aos umbrais em busca de Judas. Ao encontrá-lo, ele levou um tempo razoável para ajudar, porque Judas estava lá em desespero. E aí ele fez um trabalho para que Judas conseguisse dormir sossegado. Não à toa, depois, ele pediu para que sua mãe resgatasse Judas dos umbrais.
depois de muito sofrimento, ele foi resgatado por Maria Santíssima. E como sabemos, depois de algumas reencarnações de sofrimento, Judas hoje já é um espírito com a condição evolutiva razoável. É um equívoco essa queima de Judas. É um equívoco essa queima de Judas. Ele já é um espírito que já está no grau de evolução razoável. Então, no tocante à Páscoa, a posição da doutrina espírita. A doutrina espírita não comemora a Páscoa, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus, o guia e modelo que Deus nos concedeu. Jesus representa um tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar na Terra. Contudo, é importante destacar o Espiritismo respeita a Páscoa, comemorado pelos judeus e pelos cristãos, e compartilha o valor do simbolismo representado, ainda que apresente outra interpretação. Né? A liberdade conquistada pelo povo judeu, é claro que a gente vibra quando qualquer povo se torna livre e merece celebração. Né? Os 10 mandamentos também é o clímax da missão de Moisés. É um código de todos os tempos e todos os países. E tem, por isso, o caráter divino. Tanto que os 10 mandamentos prevalecem até hoje. Não à toa Jesus disse que não veio destruir a lei, mas dar prosseguimento. Então, é sempre atual, porque os 10 mandamentos têm origem divina, veio de Deus. A ressurreição de Cristo representa a vitória da morte do corpo físico, a vitória sobre a morte. O corpo físico morre, mas o espírito permanece vivo, sem sombra de dúvidas. Né? Então, nós temos consciência disso aí, que quando se morre, a gente, na verdade, perde o envoltório físico. Então, existe o que se chama desencarne. Desencarne. Então, o que aconteceu com Jesus foi o seu desencarne. Ele perdeu aquele corpo físico. Mas o que precisa ser chamado a atenção é que o espírito continua vivo e atuante. Jesus, quando ressurge em espírito materializado, ele mata a morte. Ele mostra para todo mundo que a morte não existe. E isso, inclusive, foi de vital importância para a consolidação do seu evangelho. Quando Jesus reaparece em diversas materializações, ele dá força para que os seus seguidores consigam levar a sua missão divina, a divulgação do Evangelho. Divulgação para todos, inicialmente, para os judeus e depois, principalmente, através de Paulo de Tarso, para todo o mundo conhecido. Então, graças à força que Jesus deu, quando ele falou que não os abandonaria,
Ele realmente não os abandonou. Ele voltou inúmeras vezes para orientar, para dar força. Inclusive, é bom chamar a atenção, desculpe, que após a sua crucificação, os discípulos se desorganizaram, ficaram um pandemônio. Ninguém sabia onde é que um estava, onde o outro estava. Como sabemos, só João e as mulheres seguiram Jesus até o Calvário. Os outros se dispersaram. E depois, só conseguiram se reunir depois das aparições de Jesus. E lhes deu força, mostrou que a morte verdadeiramente não existia. E com isso, eles foram fortalecidos na divulgação do Evangelho, a ponto de Paulo, depois de tanto sofrimento, ele dizer que já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Paulo não tinha medo mais de nada. Ele vivia integralmente na divulgação do Evangelho. Então, gente, mesmo considerando as concepções dos judeus e da igreja, para nós, a Páscoa tem valor simbólico de liberdade, libertação dos vícios, das coisas erradas e cultivo de virtudes, da melhoria. E isso aí a gente encara como sendo necessidade durante todos os dias que a gente vivencia a nossa encarnação aqui na Terra. Para nós, Páscoa poderia ser sempre, todos os dias, necessidade de evolução, de crescimento, de melhoria, de liberdade, da nossa libertação do egoísmo, do orgulho, da vaidade e de tantos outros vícios. E da conquista de virtudes como o amor que Jesus tanto nos ensinou quando passou por aqui. Amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, gente, é essa mensagem que eu tinha para vocês na noite de hoje. Espero que sirva para alguma reflexão. Aí, meus irmãos, resta-nos agradecermos mais uma vez a espiritualidade maior que inspirou o nosso irmão Arivaldo e ele conseguiu nos passar a mensagem que nos foi proposta. Agradecermos todos que aqui estão presentes e vamos passar a segunda parte dos nossos trabalhos. Em seguida, nosso irmão Emanuel vai fazer a prece de encerramento do trabalho.
Paz da esperança. Olha, Jesus, o mais bondade, orgulho, permita, mestre, esses filhos defenderem a vida dos nossos descendentes, poder possam envolver a todos, encarnados de Deus. Possam envolver também a nossa família, aqueles que nos deixam com a responsabilidade, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a tua. Obrigado. Permita que nós possamos ter a palavra. Dando-nos a proteção divina. Nós que temos, Jesus, teu nome, nós vos agradecemos. Deus, na vida do povo, possa nos poder nos abençoar, nos conduzir a nossos lares. Hoje eu abençoe. Olha aí, não sei. Fala, Maria.